Graça e paz. Vamos abrir as Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 ao 8. Vamos ouvir a leitura. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Estamos meditando nesta carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos lendo. Nossa intenção é ler mesmo. E Paulo diz aqui, iniciando o capítulo 4: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Paulo diz: como de nós recebestes. O que eles receberam do apóstolo Paulo? Eles receberam o Evangelho, receberam a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 5. Vamos relembrar aí o texto. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Cristo. Concentra-se no Evangelho de Cristo tudo o que nós precisamos para viver e agradar a Deus. O Evangelho que Paulo anunciava focaliza-se na cruz de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, como experiências compartilhadas conosco. O Evangelho é Cristo compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida.
E Ele vivendo em nós a sua vida justa e santa. Este Evangelho anuncia que na cruz nós morremos com Cristo. Nós morremos com Cristo. E que quando Ele foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele pelo poder de Deus. O Evangelho não só foi pregado àqueles irmãos, mas também aconteceu naqueles irmãos. No capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. É isso aí. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes o quê? O Evangelho, a palavra de Deus. E diz aqui, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Que maneira é esta de viver e agradar a Deus? Como que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Já estáis mortos. Cristo é a nossa vida. É o que diz a palavra. É assim que se agrada a Deus. É assim que é o viver que agrada a Deus. No Evangelho é preciso morrer para viver. Você precisa morrer em Cristo na cruz. É dessa morte que eu estou falando, do ponto de vista espiritual, lá na cruz, no corpo de Cristo. Morrer para viver a vida que vem do centro da ressurreição de Cristo e nossa juntamente com Ele. Cristo vive naquele que morreu e ressuscitou. Irmãos, não existe outra maneira de se viver para Deus fora dessa morte e ressurreição em Cristo. Esta é a vida que agrada a Deus. Esta é a maneira de agradar a Deus. Agradar a Deus não está relacionado tanto com o que você faz, mas especialmente com o que você crê. Você crê que morreu com Cristo na cruz? Você crê que ressuscitou com Cristo? Que foi ressuscitado? Que Ele vive em você? Todo o tempo? O que você crê vai determinar tudo na sua vida, e especialmente
com a vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Esse efetivamente aqui é o efeito real e permanente do Evangelho. Efetivamente estáis fazendo. E continueis progredindo cada vez mais. Não pode estagnar. Não pode parar. A vida cristã, ela não para. Ela tem um crescimento. Ela tem um progresso. Progredir no mundo é inovação. É variar. É fazer algo diferente. É encontrar soluções e novos caminhos. É assim que o mundo progride. Mas progredir aqui é continuar no mesmo caminho, na mesma coisa, na mesma verdade, porém aumentando nela, crescendo nela, evoluindo nela cada vez mais. Você está entendendo o que é evolução? Você creu. E você tem que continuar naquilo que você creu. No mesmo caminho. Você não pode desviar. Você não pode sair da verdade. Continuar nela. Só que você cresce nesta verdade. Você evolui nesta verdade. É assim. Você está evoluindo? Está evoluindo ou está do mesmo jeito de 10 anos atrás? Está evoluindo? Precisamos evoluir. Evoluir no quê? Na verdade da palavra de Deus. Evoluir no Evangelho. Evoluir na palavra de Deus. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. É o versículo 2. Instruções da parte do Senhor Jesus. Instruções do Senhor. Não são nossas instruções, nossas opiniões, interpretações. Não. São instruções dadas pelo Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 20 e 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aprendestes a Cristo. Você vê? É um aprender centralizado na pessoa de Cristo. Aprendestes a Cristo. A coisa toda é com a pessoa de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele, olha só, nele a coisa é concentrada na pessoa de Cristo, nele fostes instruídos. A nossa instrução acontece na pessoa de Cristo. Segundo é a verdade em Jesus. A verdade
em Jesus. Está tudo concentrado em Cristo. Vamos voltar lá para capítulo 4, versículo 3, primeira carta aos Tessalonicenses. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição aí, a outra versão diz impureza, tem a ver com qualquer ato ou ação sexual ilícito, qualquer tipo. Esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vossa santificação. Eu quero adiantar aos irmãos, logo de início, que a santificação é a vontade de Deus. A santificação na vida de uma pessoa salva, regenerada, ela acontece mesmo. Por que acontece? Porque é a vontade de Deus. A nossa santificação tem origem na vontade de Deus. Então é coisa séria. Quando Deus pensou em ter um povo, sua igreja, Ele pensou logo de início na santidade, em um povo santo. Esta santificação, que é a vontade de Deus, portanto, não discorde, tem dois aspectos: a remoção da nossa velha vida pecadora, pela nossa morte na cruz com Cristo nele, e a introdução da vida de Cristo em nós, pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Nós, mortos em Cristo, é a condição pela qual Deus nos faz santos. Cristo vivendo em nós é processo contínuo e progressivo da santidade. Isto e só isto é que faz ser possível a santificação na nossa vida, porque ela procede da vontade de Deus. Isaías capítulo 46, versículo 10, vai mostrar que a vontade de Deus prospera naquilo que Deus quer. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Deus está dizendo: farei toda a minha vontade. E a santificação na nossa vida é a vontade de Deus. E Deus realiza a sua vontade por meio de Jesus Cristo, por meio dele. Quando Deus santifica uma pessoa, não tem mais jeito de desfazer essa santificação. Não tem. Eu era santo e agora Eu era santo e agora estou no pecado. Estou envolvido, estou atolado no pecado. Você não era santo coisa nenhuma. Não se engane. E nem brinque com isso. Quando Deus santifica
uma pessoa santificada está, cresce nisso e não tem como ser desfeita. Atos capítulo 5, versículo 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Se a obra é de Deus, ninguém desfaz. Se a obra é de homem, fenecerá. Então, se é Deus que começou a obra na sua vida, fique tranquilo, porque não vai ser destruída. Primeira carta aos Tessalonicenses 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão Deus da paz, creio que está se referindo a Jesus Cristo, aquele que fez a nossa reconciliação com Deus. Nós não iremos conhecer a santificação de Deus sem antes estar reconciliados com Ele. Ninguém vai conhecer santificação de Deus sem antes estar santificado, ou melhor, estar reconciliado com Ele. Então, irmãos, a expressão Deus da paz dá a entender que enquanto não estivermos reconciliados com Deus, não iremos conhecer a santificação de Deus. Quem é o Deus da paz? É Jesus Cristo. Como que o Deus da paz nos santifica em tudo? Em tudo. Em tudo. Espírito, alma e corpo. Preste atenção. O Deus da paz, que para mim é Jesus Cristo, santifica em tudo. Sobrou alguma coisa para você santificar? Não sobrou nada. Se Ele santifica tudo, o que sobra para nós? Só agradecer, porque é Ele que está fazendo aqui. Santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Cristo morreu, me fez morrer com Ele, e agora Ele vive em mim, me santificando em tudo. É maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso demais. Antes de qualquer coisa, a nossa santificação é a vontade soberana de Deus em ação através de Jesus Cristo. A vontade de Deus prospera nas mãos de Cristo, que por nós morreu, nos fez morrer com Ele, ressuscitou para viver em nós. Essa santificação, irmãos, não é misturada com pecado. Não é. Vamos voltar no texto, porque a exortação de Paulo é muito importante. É muito importante. Versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.
que vos abstenhais da prostituição, da impureza. A santificação requer um rompimento radical e definitivo com o pecado. Porque prostituição é pecado, impureza também. Que vos abstenhais da prostituição, da impureza. Essa santificação não se refere a nada grandioso, nem nada especial. Apenas que vos abstenhais da impureza. Ou seja, que sejamos livres da impureza, o pecado. Irmãos, a abstinência do ponto de vista humano, do ponto de vista religioso, humano, religioso, significa controlar impulso interno, tá? Controlar impulso interno. É privar-se de algo que as impulsões demandam. Mas no Evangelho é diferente. Aqui é diferente. Aqui significa não querer mais aquilo que não está de acordo com a vontade santa de Deus. Tá? É não querer mais aquilo que não está de acordo com a vontade santa de Deus. Não é se privar do pecado, mas não ter mais o gosto que você tinha por ele. Tá? Se você está se privando do pecado, o pecado vai achar você. Fique tranquilo que ele vai achar você. Ele vai te pegar. E quando isso acontecer, vai ser um negócio muito forte. Não é disso que a palavra de Deus está dizendo, não. É você não ter mais o gosto pelo pecado. Porque Deus salvou você, trocou a sua vida, te deu uma vida nova, te deu uma nova natureza. Agora você não tem mais esse gosto pelo pecado. O pecado deve causar em nós o mesmo que ele causa em Deus: nojo, asco, ânsia de vômito. O prazer, aquele gostinho pelo pecado, acabou na morte com Cristo na cruz. Temos agora uma nova vida, uma nova natureza, um novo coração que tem prazer em Deus, tem prazer na santidade, tem prazer nas coisas de Deus. Olha o que está dito aí no versículo 4 e 5. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Cada um de vós, já quero destacar isto, cada um de vós. A vida em Cristo é autêntica e começa em cada um regenerado. Começa em cada um. O fariseu hipócrita exige dos outros, mas não exige de si mesmo. O fariseu hipócrita pega
pesado com os outros, mas não pega pesado com ele. No cristianismo de Cristo, a coisa acontece em cada um. Cada um. Você deve se preocupar com você, meu irmão. Se o assunto é pecado, você deve se preocupar com o seu pecado. Porque é o seu pecado que vai levar você para o inferno. Cada um de vós. Cada um de vós saiba. Saiba o quê? Saber o quê? Saber a vontade de Deus e agir de acordo com ela. E a vontade de Deus é a nossa santificação. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Possuir ou tomar o seu próprio corpo, vaso. Então, antes de se preocupar com o corpo dos outros, se preocupe com o seu. Se preocupe com o seu. Em santificação e honra. Em santificação, porque é santo. E porque essa vontade é de Deus. Em honra, porque cada um precisa respeitar o outro como um santo. Eu preciso respeitar você como um santo. Você precisa respeitar o outro, o corpo do outro. É preciso respeitar um santo. Usar o corpo não como instrumento do pecado ou para o pecado, mas como instrumento de Deus para a santificação. Versículos 6 e 7. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Tirar vantagem, enganar, defraudar o irmão, tanto comercialmente, como na infidelidade conjugal, enfim, em todos os aspectos. Nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Muitas vezes se frauda, ofende o outro imperceptivelmente, mas Deus está vendo tudo. Os gentios pensam na sexualidade como um meio de gratificar ou satisfazer a sua lascívia. Essa lascívia pode se desdobrar em verdadeira aberração. Verdadeira aberração. Verdadeira imoralidade. Aberração mesmo. A lascívia está sempre à procura de novas sensações, levando o lascivo à depravação, aberração
sem limites e por fim acabará em terríveis desgraças. A imoralidade sexual é um pecado contra Deus. Todo pecado é contra Deus. A imoralidade sexual de qualquer tipo, de qualquer natureza, no casamento, fora do casamento, de qualquer natureza, é um pecado contra Deus, contra o próprio corpo e contra o próximo, o outro. Paulo faz um lembrete. Nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. E acrescenta um solene aviso. Presta atenção. E acrescenta um solene aviso, porque o Senhor, contra todas estas coisas, é o vingador. Ele é o vingador. Tá? Ele é o vingador. O Senhor conhece os negócios obscuros e caminhos secretos. E Ele é o vingador. Ele é o vingador. Não convém brincar com o Senhor, não. Não zombe dele, não. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Não se enganem, de Deus não se zomba. Irmãos, olha isto aqui. De Deus não se zomba. Não se zomba de Deus. Não escarnece de Deus. Não caçoa de Deus. Não se brinca com Ele. O que é zombar de Deus? O que é que zomba de Deus? O que é que zomba de Deus? É o pecado. É o pecado. O pecado é uma zombaria contra Deus. Se você está vivendo no pecado, pecando escondido, e pecando nesta área aqui, que o texto está destacando, lhe aviso, Deus é vingador. Você vai ver, Deus é vingador. Você quer viver o pecado? O pecadinho? Você quer viver o pecado? Meu irmão, vá viver de uma maneira sincera. Eu não tenho nada com Deus, não tenho nada de santidade, tá bom? Eu quero o pecado. Vá viver. Desse jeito você pode viver. Você vai ser julgado no último dia, mas pode viver. Você está sendo sincero. Fala o que você quiser. Vai fornicar à vontade, prostituir à vontade, fazer o que você gosta. Vai fazer isso. Quem sabe se um dia Deus não tem misericórdia, você se nasce novo. Agora, vivendo dubiamente, com um pé lá e um pé aqui, não faça isso não. Não faça isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De certo, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação.
Tem gente que insiste na impureza, no pecado, e diz que foi chamado por Deus. Não foi, não. Aqui está dizendo que Deus nos chamou para santificação, não para continuar no pecado, não para continuar na impureza. Será que Deus lhe chamou para que você continuasse impuro como antes? Deus nos chamou para santificação, para que fôssemos puros, limpos e jamais envolvidos com o pecado. E o texto diz: quem rejeita a santidade, rejeita a Deus, porque a santidade é a vontade de Deus. Deus nos chamou para a santificação e, ao nos chamar, nos deu o seu Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito para que fôssemos regenerados. O Espírito de Deus, Ele vai fazer esta obra da revelação, da nossa morte com Cristo na cruz, da nossa ressurreição com Ele. Ele vai trazer esta convicção ao nosso coração. Por isso que Deus nos chamou e nos deu o Espírito para garantir que essa chamada seja eficaz na nossa vida.